Olá a todos, meu nome é João Victor Souza da Silva, sou professor do Departamento de Ciências Econômicas da UFP e venho até aqui discutir com vocês, nesse momento atípico de pandemia, sobre o porquê da economia política ser uma ciência evolucionária. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora do ENEP 2020 pelos esforços em realização de um evento de qualidade, dadas as incertezas e inseguranças do momento em que vivemos. Então é muito importante que se reforce a qualidade deste evento, mesmo que sobre as circunstâncias particulares que vivemos neste ano. O evento ele nos dá a possibilidade de discutir com a grande quantidade de pessoas de uma forma que não seria possível de maneira presencial. Então, eu gostaria de conversar com vocês sobre o trabalho que se intitula Por que a Economia Política é uma Ciência Evolucionária? E esse trabalho tem como principal objetivo resgatar, na obra de Adam Smith, elementos que contrastam com a crítica apresentada por Thorstein Veblen no seu artigo Why is Economic Not an Evolutionary Science?, publicado em 1898, que julgam a economia ser uma ciência reducionista. Esse trabalho, então, ele tem uma seção introdutória, onde se apresentam os principais pontos relacionados ao pensamento científico reducionista moderno e à crítica da abordagem da complexidade e como as ideias de Adam Smith se inserem nesse contexto. A partir daí, nós temos um tópico que apresenta a interpretação reducionista da obra de Adam Smith e a crítica webleniana, onde se vão apresentar as principais ideias atribuídas a Adam Smith na história do pensamento econômico. O tópico seguinte, ele se dá sobre um vislumbre evolucionário na obra de Adam Smith, do sujeito à ordem social, no qual vamos discutir como a concepção de sujeito adotada e a conformação da ordem socioeconômica estabelecida no pensamento de Adam Smith se aproxima de uma abordagem de uma ciência evolucionária, se aproxima de uma ciência complexa. O tópico seguinte apresenta breves contribuições da economia política para a contemporânea abordagem da complexidade. A partir daí, nós discutimos sobre a aproximação de Adam Smith e Thorstein Veblen em torno de uma preocupação com as ideias institucionais dentro da economia, mesmo que Adam Smith não tenha discorrido diretamente sobre isso em sua obra, e, por fim, considerações finais que tendem a não limitar a discussão, pelo contrário, a estendê-la por outras vias de interpretação, no sentido de engrandecer a história do pensamento econômico, revisando e discutindo um autor que é muito lido, mas dubiamente interpretado nas escolas de economia por todo o mundo. Então, iniciando a discussão, é importante considerar que a economia tem seu marco inicial com a publicação da Riqueza das Nações, em 1776, e que essa obra se insere como uma grande contribuição dentro das ciências políticas e sociais, com o sentido de entender como se dá a conformação de uma ordem social no período pós-absolutista. Então, a principal ideia que Adam Smith gostaria de tratar é como se dá a ordem social, como se dá a harmonia de interesse entre indivíduos, como se dá uma espécie de harmonização política a partir da não intervenção absolutista do Estado. E esse ponto é importante porque nós devemos compreender que o Estado que ele tratava era o Estado controlador mercantilista, o Estado absolutista, e que os indivíduos, em seu teor de liberdade atribuído, eram contrastados ao controle central exercido em modelos sociais anteriores. Então, uma primeira coisa a se fazer é tentar entender o contexto da época e desvincular as ideias de Smith diretamente do contexto contemporâneo, porque isso nos daria uma interpretação dúbia da história. Então, essa tentativa de compreender como se deu a harmonização de interesses sociais entre indivíduos livres em um período de ascensão das relações econômicas capitalistas foi a principal contribuição e a principal preocupação de Adam Smith na história do pensamento econômico. E aí que nós vimos grandes evoluções em relação à preocupação de Locke, de Hobbes, que viam na necessidade do estabelecimento de vias de controle social via contratos, ou vias de controle absoluto via o Estado, e o Adam Smith percebeu que o mercado que se acendia naquele momento possibilitava a harmonização de interesses dos indivíduos. E essa harmonização de interesses seria compatível com a sua necessidade de organização social. Dentro desse contexto, é importante considerar que havia a consolidação global entre várias áreas do pensamento econômico do tido pensamento moderno.
que também é conhecido como como pensamento reducionista. E esse pensamento, que ele foi muito forte, muito importante nas ciências naturais, ciências exatas, a exemplo de René Descartes e sua contribuição com a lógica matemática, a exemplo de Isaac Newton e sua preocupação com a harmonização e o equilíbrio dos elementos da natureza, a partir de fórmulas matemáticas simplificadas que pudessem apreender a regularidade ampla dos fenômenos observados. Essa metodologia da ciência moderna possibilitou um novo avanço do ser humano em sociedade. Possibilitou questionar novas formas de ciência, possibilitou apreender fenômenos outrora ignorados. Então, essa preocupação da ciência moderna possibilitou um avanço não somente no âmbito das ciências nos quais elas lidavam diretamente, como também possibilitou que se avançasse em preocupações entre outros âmbitos investigativos, né? O que aí inclui as ciências econômicas e sociais. Então, de maneira sintética, essas preocupações da ciência moderna giravam em torno de quê? De perceber as regularidades dos fenômenos científicos observados a partir de características padrões universais. De modo simplificado, buscavam entender aquele todo fenomênico a partir da complementação de um conjunto de partes fragmentadas. Ou seja, se eu posso compreender como funcionam as partes e se eu posso compreender o seu padrão de funcionamento geral e universal, eu tenho então o comportamento do todo. Então, a preocupação da ciência moderna, fundamentalmente, era perceber as características universais dos microfenômenos observados e, a partir daí, o estabelecimento de leis gerais científicas para compreender os fenômenos de modo geral e universal. Desta forma, se eu pudesse compreender como se dão os comportamentos das variáveis, eu poderia apreender, poderia deduzir como se dão os seus comportamentos nos mais diferentes contextos. Isso foi muito importante para que se pudesse perceber, por exemplo, a velocidade dos astros, ou se pudesse perceber a velocidade de colisão entre dois elementos materiais. A física avançou muito nesse contexto, a química avançou muito nesse contexto, as ciências exatas. E essa característica de poder perceber o ambiente aparentemente caótico, instável, imprevisível e compreender as particularidades fenomênicas das micropartes observadas, deu possibilidades de investigação em outras áreas. E foi aí que a economia, e esse é o grande ponto da discussão, até que ponto Adam Smith tem responsabilidade sobre isso, foi neste momento que a economia começou a utilizar-se desse padrão metodológico de investigação com o intuito de conformar-se como uma ciência objetiva e aceitável. Então, o contexto no qual Adam Smith se propôs a investigar as organizações sociais foi este: um período socioeconômico pós-absolutista, no qual havia a formação de cidades, havia a expansão das indústrias, havia uma fragmentação do poder político, e, num sentido científico-metodológico, havia uma consolidação dos campos de investigação das ciências consideradas exatas, as ciências modernas, né, com a grande influência de René Descartes e Isaac Newton. E, nesse sentido, nós temos uma economia que se propõe a entender uma organização social instável, política, cultural, social, inexata, a partir de um conjunto de teóricas que gostariam de lhe dar um teor científico. E é neste momento que Veblen apresenta sua forte crítica ao pensamento econômico ao considerá-la como uma ciência não evolucionária, uma ciência que não tem uma capacidade de compreender a realidade em seu caráter dinâmico, instável e real, material. Então, é neste momento que se insere e nesse momento que o Veblen apresenta, em seu artigo publicado em 1898, Why is an Economic Not an Evolutionary Science? Ele apresenta as principais críticas a um conjunto de autores de um conjunto de escolas do pensamento econômico, enfatizando sobre a concepção de sujeito, enfatizando sobre o ordenamento socioeconômico estabelecido nas teorias econômicas e com uma forte ênfase à crítica da economia política. Então, dada essa abordagem introdutória, nós passamos ao tópico seguinte, que é de fato sobre até que ponto Adam Smith
teve um olhar reducionista, ou melhor, até que ponto a ele foi atribuído este olhar, e como Veblen apresenta críticas neste contexto. Então, uma coisa importante que nós devemos considerar é que dentro desse cenário de afirmação científica e dentro desse discurso científico como aceitável ou não, a economia começa a defrontar-se com sua capacidade de expansão científica e política. Então, alguns teóricos, nós destacamos autores que participaram da chamada Revolução Marginalista, nós temos o Menger, nós temos o Jevons, nós temos o Walras, nós temos posteriormente o Marshall, e esses autores eles tinham a necessidade de garantir à economia um caráter científico. E como é que eu poderia garantir à economia um caráter científico? Atribuindo a ela um aparato metodológico capaz de aprender a regularidade dos fenômenos econômicos com a mesma garantia de eficácia e previsão e certeza e objetividade que outras ciências respaldadas e amplamente aceitas poderiam fazer. Então, basicamente, a economia aprende-se do aparato metodológico bastante consolidado no ramo das ciências físicas e no ramo das ciências matemáticas para dar à economia um caráter exato, um caráter lógico. O primeiro ponto a se destacar é o emprego enfático da matemática, né? Mas não a matemática como uma técnica de mensuração, matemática fundamentalmente como uma linguagem. Então, a linguagem matemática empregada buscava atribuir às variáveis econômicas um caráter universal, buscava desvincular das análises econômicas teores morais, filosóficos, políticos, como foram atribuídos outrora ao pensamento de Adam Smith, que foi muito considerado não científico por esses críticos. Então, o estabelecimento da linguagem matemática, atribuição de caráter universal às variáveis econômicas analisadas, com ênfase sobre o sujeito econômico, né, que passa a ser atribuído como homo econômicos, um caráter universal, hedonista, maximizador, lógico, né, e a partir dessa compreensão dessas microvariáveis, os sujeitos econômicos, o funcionamento da moeda, nós teríamos o funcionamento do mercado e poderíamos compreender os elementos econômicos de maneira mais ampla. Então, a grande preocupação desses teóricos em atribuir o caráter científico à economia foi dar um respaldo metodológico qual aqueles validados pelas ciências consideradas exatas. Então, o emprego da linguagem matemática, a atribuição da condição de equilíbrio e a caracterização universal dos agentes econômicos como homo-econômicos, né, como aquele sujeito maximizador neoclássico, foram as bases para a constituição dessa nova ciência. Né? A economia deixou de ser economia política, passou a ser a economic science, né? Como uma ciência de fato econômica. E os principais elementos que nós verificamos nessa abordagem é que eles buscam neste conceito a partir de elementos levantados por Adam Smith. Né? Então, de onde é que eles trazem a ideia de homo econômicos? Da percepção levantada por Adam Smith da propensão natural do indivíduo à permuta, né? Da tendência natural dos mercados de harmonizarem interesses. Então, essa tendência natural dos sujeitos é levada como principal ponto de defesa dos sujeitos terem um comportamento universal. Né? Então, as críticas que Adam Smith sofre são diretamente essas, né? Sobre a tendência natural que ele estabelece sobre o comportamento econômico dos sujeitos, sobre a ideia de harmonização dos mercados, né, via mão invisível, né? E é em cima desses elementos que Veblen apresenta suas principais críticas. Veblen atribui a essa ideia hedonista, racional, universal do sujeito, uma incapacidade de compreender de fato como o sujeito se comporta em sociedade. Porque, como nós vamos discutir um pouco mais adiante, o comportamento do sujeito em sociedade, ao qual Veblen compreendia ser aquele de fato adequado com as realidades econômicas, era um comportamento que era imprevisível, um comportamento que era conformado pelo meio, um comportamento que era dinâmico, evolutivo, e a concepção de sujeito universal do homem econômico não era compatível com essa abordagem. Né? Então, essa incapacidade da economia de analisar a realidade perpassava diretamente sobre sua incapacidade de compreender o principal elemento, que era o agente econômico. Né? Um outro ponto de crítica apresentado por Veblen é sobre esse caráter teleológico da história, apresentado tanto pelos neoclássicos, né, fundamentalmente por eles, pelos teóricos marginalistas, mas também apresentado por Adam Smith.
que essa perspectiva de você compreender de que apesar da história passar por modificações, por transformações, ela tem um caráter teleológico, previsível, conformado no longo prazo. Então, esse caráter teleológico da história, ele admitia quando Adam Smith dizia, por exemplo, de que a partir da interação dos sujeitos haveria uma tendência natural de harmonização dos interesses e expansão do mercado, de modo que o crescimento econômico seria compatível com essa harmonização de interesses políticos. Ou seja, se a economia se expandir, nós vamos ter uma tendência de equilíbrio de interesses no longo prazo. Então, esse caráter teleológico atribuído por Veblen ao pensamento dos economistas, fundamentalmente sobre os neoclássicos, né, que já tem a ideia de equilíbrio já muito pré-estabelecida, e também sobre Adam Smith, foi outra forte crítica que ele sofreu. Né? Então, nós percebemos neste momento que existe, como tende a ser levantado aqui nessa discussão, dois Adam Smiths. Né? Nós temos o Adam Smith que é interpretado, difundido, que ele é divulgado, o Adam Smith do equilíbrio, da naturalização do comportamento econômico, da ideia da harmonização equalizada de interesses, e nós temos um Adam Smith que entende o comportamento instável, que é baseado nas incertezas, que entende o comportamento dinâmico dos sujeitos e que entende o funcionamento evolutivo e instável da sociedade. Né? Então, o principal ponto que eu gostaria de levantar nessa discussão é: Adam Smith, de fato, é passível das críticas levantadas por Thorstein Veblen, o qual é considerado como um economista não evolucionário, ou de fato essas críticas se resguardam fundamentalmente sobre aqueles que interpretaram e divulgaram o pensamento de Smith? Né? E a partir dessa perspectiva que nós passamos para um tópico seguinte da discussão, que discute sobre, de fato, a concepção evolucionária do pensamento de Adam Smith. Né? Até que ponto suas contribuições se aproximam da ciência reducionista ou, de fato, de uma ciência evolucionária. Então, para que nós entendamos, de fato, essa contribuição, é interessante resguardar, de maneira bem introdutória, o que seria essa abordagem da complexidade. Né? Então, a abordagem da complexidade, ela surge lá com von Bertalanffy, em crítica aos sistemas equilibrados e reducionistas, e ela pretende apreender os fenômenos da natureza que não se enquadram naquele caráter universal, naquele caráter equilibrado e harmonizado de funcionamento. Então, basicamente, a abordagem da complexidade busca apreender regularidades e padrões de comportamento em sistemas instáveis, evolutivos, aparentemente caóticos e não passíveis de generalização dedutiva, ao qual os modelos descartianos e de Isaac Newton. Então, essa abordagem da complexidade, que visava compreender essa regularidade de sistemas instáveis evolutivos, ela se baseava em algumas características fundamentais. Primeiro, as relações interativas entre os sujeitos eram relações constitutivas. O que isso significa? Que na medida que as variáveis se interagem, elas modificam sua própria essência e padrão de comportamento. Isso é muito comum quando nós olhamos, por exemplo, para as ciências químicas. Né? Quando eu tenho, a partir da conjugação de dois elementos químicos, a interação que dá formação a um terceiro. Ou seja, nós temos uma transformação sistêmica e essencial a partir da interação entre variáveis. O segundo tópico que é levantado pela abordagem da complexidade é que a partir dessa interação entre variáveis que são instáveis, na medida que elas podem transformar-se constitutivamente, elas são imprevisíveis, na medida que essa transformação não é baseada em uma linha lógica regular dedutiva, e elas são diferentes entre si, nós temos a formação de padrões de agrupamento dessas variáveis no que eles chamam de auto-organização, que seria basicamente na medida que nesse ambiente de incertezas, nesse ambiente aparentemente caótico e confuso, nós temos a compreensão de variáveis que têm similaridades, que têm padrões essenciais e padrões de comportamentos comuns. Então, esse fenômeno da auto-organização seria a possibilidade de eu aprender no aparentemente caos padrões de comportamentos coletivos similares. E a partir dessa interação entre essas variáveis, individualmente ou coletivamente, de modo constitutivo, sistêmico, evolutivo, nós temos um elemento fundamental, que é a ideia de que o todo é superior à mera soma das partes.
de modo que essa interação entre essas variáveis cria padrões de comportamento em estruturas superiores que são inviáveis, impensáveis, são imensuráveis no plano inferior. Nós temos elementos emergentes, nós temos a conformação de estruturas que são possíveis somente a partir da interação entre variáveis no plano micro, né? Então, basicamente, essa ideia da auto-organização, da emergência, da instabilidade, da incerteza, das variáveis que necessitam interagir para assumir-se em sua plenitude, é o que atribui aos elementos fundamentais da abordagem da complexidade. Então, a principal preocupação que nós temos aqui é tentar compreender como isso se manifesta, lógico, de maneira introdutória, né? Tendo em vista que Adam Smith não tem, de fato, essa preocupação estabelecida. Né? Ele não tinha esses conceitos definidos em sua obra. Né? Não era fruto da indagação daquele momento presente. Mas como essa abordagem da complexidade tem elementos dentro da ciência econômica que podem ser resgatados lá em Adam Smith. Então, para isso, nós vamos fundamentalmente para a ideia do sujeito econômico de Adam Smith, que é um sujeito que ele é aparentemente universal, maximizador, harmônico, né, autointeressado, e nós vamos perceber que, na verdade, ele é um sujeito que tem uma racionalidade limitada, que tem uma necessidade de interação social, que modifica seu padrão de comportamento de acordo com o meio e que essa modificação do padrão de comportamento acaba modificando o meio em consequência. Nós vamos tentar entender como esse sujeito econômico ele é, em muito, um sujeito que aproxima-se de um elemento complexo. Né? E a partir dessa concepção de sujeito, nós podemos entender como de fato se dá a ordem social de Adam Smith, se é uma ordem social harmônica, equilibrada, ou se é uma ordem social evolutiva e instável, similarmente aos processos de mudança estrutural complexos. Então, entender o comportamento social do sujeito requer que nós olhemos para a obra da Teoria dos Sentimentos Morais, que foi publicada anteriormente à Riqueza das Nações, que é a obra mais conhecida do autor, e ela entende, a partir das concepções levantadas sobre o sujeito, de que o indivíduo ele não consegue alcançar a si mesmo de maneira isolada, e que somente a partir da interação com outros sujeitos em sociedade, ele consegue atribuir características próprias, consegue entender e conformar-se enquanto sujeito, e a partir dessa conformação individual, ele consegue garantir um padrão de comportamento aceitável em sociedade, de modo que um conjunto de indivíduos que se comportem de maneira aceitáveis tendem a conformar grupos, e esses grupos tendem a delimitar todo o padrão de funcionamento da sociedade. Então, nós devemos fundamentalmente olhar para alguns pontos. Primeiro, existe um conceito que é muito importante, levantado por Adam Smith, que ele se colui com mais dois outros conceitos. Nós temos o conceito de imaginação, que ele tem muita relação com o conceito de simpatia e com o conceito de espectador imparcial. Para Adam Smith, o sujeito só conseguia agir em sociedade na medida que ele pudesse conciliar o seu interesse privado de sobrevivência, reprodução privada e social, com o interesse de aceitação coletiva, que perpassa fundamentalmente sobre trazer benefícios ao coletivo, trazer benefícios ao todo. Então, o indivíduo, na medida que ele tem informação limitada, na medida que ele não conhece a sociedade, ele passa a agir sobre um momento de incerteza, no qual, para se inserir nos meios sociais, ele deve supor, deve imaginar, deve se colocar na posição do outro. Ou seja, eu não conheço o outro, mas conheço um pouco de mim mesmo. Dado o conhecimento que eu tenho de mim e das relações que perpassam o meu cotidiano, eu consigo imaginar a condição de sujeitos que eu nem ao menos conheço. Esse processo de imaginação, ele possibilita que eu simpatize, que eu perceba como aquele indivíduo reagiria ao meu padrão de comportamento. Ou seja, a partir da imaginação, eu crio abstratamente, imaginariamente, possibilidades e relações sociais anteriormente ao próprio ato. Então, esse processo de imaginação me possibilita compreender as possibilidades de reação do sujeito, que seria a partir da ideia de simpatia, e a partir desses padrões regulares, aceitáveis ou não, de comportamento social, os indivíduos atribuem regras não exatamente escritas, né, mas regras sublinhadas de comportamento coletivo, a partir de um juiz imparcial e neutro, que não tem uma forma, não tem um rosto definido, mas se conjuga em sociedade.
Então, esse espectador imparcial seria um juiz dinâmico, um juiz neutro, instável, um juiz que se modifica com o tempo, mas que ele estabelece as normas de até que ponto é estável, um juiz que se modifica com o tempo, mas que ele estabelece as normas de até que ponto os interesses privados podem coincidir com os interesses coletivos. Então, a partir disso, nós entendemos fundamentalmente que os indivíduos não têm uma racionalidade e um autointeresse pré-estabelecido. Nós entendemos que os indivíduos têm a necessidade de interagir para conformar-se enquanto sujeitos e que sua interação cria padrões de comportamentos coletivos muito próximos à ideia de auto-organização e que esse conjunto de indivíduos auto-organizados, eles criam padrões de comportamentos que conformam toda uma sociedade e que a sociedade não seria nunca compreendida somente pela percepção de sujeitos isolados. A sociedade seria um fenômeno emergente, um fenômeno que só existe a partir de si. Não existe sociedade formada por indivíduos isolados. Então é nítido nesse olhar de Adam Smith de que, de fato, o seu sujeito é muito mais próximo do elemento complexo do que, de fato, da abordagem reducionista da ciência. O outro ponto que se trata sobre esse ordenamento social, que já foi brevemente levantado na teoria de sentimentos morais, mas que é melhor resgatado na Riqueza das Nações, diz respeito ao funcionamento social via mercados, né? Porque para ele, né, como é muito difundido na história do pensamento econômico, o mercado seria autoequilibrado, harmonizado de interesses privados, a partir da mão invisível, né? Só que é importante que nós olhemos de fato o que é essa mão invisível, né? Ele falou somente 2 vezes na obra sobre esse conceito e não disse em nenhum momento sobre a equalização de preço, a equalização de mercado. Basicamente, a mão invisível diz respeito à possibilidade de garantia de interesses coletivos a partir da ação individual. E esses interesses coletivos seriam conformados em regras de comportamento coletivo, em normas de convivência social, em padrões de agrupamento coletivo. A mão invisível seria nada mais nada menos do que um fenômeno emergente, do que um processo que emerge a partir da figura de sujeitos e que só existe a partir da interação do todo, e não diz respeito em nenhum momento à ideia de equilíbrio, né? Então, entender o ordenamento social, primeiramente, requer que nós questionemos esse conceito que é amplamente difundido de mão invisível, né? E, posteriormente, é interessante que nós olhemos sobre a ideia de mercado, né? Como os mercados dinamizam, como eles evoluem, como há a transformação dos mercados. E esses mercados, para Adam Smith, eles se baseiam fundamentalmente na capacidade dos indivíduos de interagir em sociedade. Na medida que os trabalhos são cada vez mais fragmentados e um maior conjunto de indivíduos, não só na fábrica, né, mas fundamentalmente na visão social do trabalho, nós temos uma maior possibilidade de criação, de criatividade, de formação de novos produtos, de novos processos, de melhoria dos que já existem, né? E essa expansão do mercado se dá sobre a sobreposição de padrões ineficientes por padrões eficientes. Então, na medida que um novo processo é desenvolvido, que um novo produto, que um produto é produzido com um preço mais competitivo, na medida que a produtividade aumenta, na medida que eu encontro novos mercados, na medida que os sistemas de transporte evoluem, aqueles menos eficazes são substituídos. Então, a evolução dos mercados não é harmônica, não é equilibrada. Ela é fundamentalmente dinâmica. E esse dinamismo é o que centra a riqueza das nações. Então, entender esses 2 processos nos possibilita entender que Adam Smith está muito próximo, apesar de não ser nítido, apesar de não ser plausível admitir que sua ideia é uma ideia complexa, né? Até porque a complexidade econômica avançou somente séculos depois. Mas ele é muito mais próximo desse olhar dinâmico da sociedade do que, de fato, de uma perspectiva reducionista, né? Então, a partir disso, nós podemos entender brevemente como ele contribuiu para a complexidade econômica, né? Entender que a complexidade econômica é uma área em expansão e que ela tem várias vertentes, mas que, de modo geral, ela atribui elementos comuns em suas análises, né? A ideia da racionalidade limitada do sujeito. Os sujeitos não têm capacidade autônoma de comportamento econômico, eles têm necessidade de interagir em relações de mercado para que possam garantir os seus interesses e garantir as suas ações de modo mais adequado. Então, essa limitação da informação, limitação da racionalidade, ela necessita que os indivíduos se agrupem e interajam em mercados, né? Interajam não só em mercados, mas também em instituições não mercadológicas, né? E essa ideia da racionalidade limitada é claramente trazida por Adam Smith. E esse ponto é importante destacar porque ela contradiz o que é hegemonicamente levantado na história do pensamento econômico em relação ao sujeito econômico smithiano, autointeressado e racionalidade plena.
né? Então, outra contribuição de Adam Smith para a abordagem da complexidade é sobre o caráter dinâmico da evolução dos mercados a partir de bens complexos, né? Nós temos Hidalgo, Hausmann, nós temos Danny Rodrik, são teóricos que se destacam agora na complexidade econômica por atribuir aos bens complexos sua capacidade de guardar e transmitir informações via divisão do trabalho. Então, basicamente, as sociedades complexas são sociedades que têm capacidade de produzir, difundir e transformar informações via produção econômica de bens, com capacidade de harmonizar, de integrar e distribuir informações no processo produtivo. Então, basicamente, a sociedade teria uma capacidade de dinamizar-se na medida que ela expandisse e transformasse economicamente a partir dessa produção dinâmica de bens complexos. O que também é entendido por Adam Smith, se nós compreendermos como, de fato, ele entende o processo de aprendizado e transformação produtiva a partir da divisão do trabalho. Essa abordagem mais clara, né, mais óbvia, até porque o princípio de divisão do trabalho de Adam Smith é aquele que é amplamente difundido no pensamento econômico. Então, essa discussão ela pode ser melhor levantada, existem outros autores, existe o Brian Arthur, existe o Paul Lander, que difundem isso de maneira mais aprofundada, e em outra discussão nós podemos fazê-lo. Mas não é aí que se fala de trabalho. O próximo tópico eu discuto sobre essa aproximação de Adam Smith e Veblen, sobre o que de fato seriam as instituições. E aí nós devemos olhar novamente para o pensamento de Adam Smith e lembrar que ele não tem esse conceito trabalhado de maneira direta, né? Apesar de ele não trabalhar diretamente sobre a ideia de instituições, ele trabalha diretamente sobre a importância do comportamento coletivo para o funcionamento econômico. Ele atribui fundamentalmente a importância aos agrupamentos sociais para as transformações sociais, às regras sociais e como essas dinamizam o comportamento do sujeito e como o sujeito dinamiza as próprias regras. Ou seja, apesar de ele não trazer os conceitos diretos de instituições, ele trabalha essa perspectiva de maneira bastante profunda. Então, se nós entendermos a ideia da imaginação, simpatia e dessa harmonização de interesses privados e coletivos a partir de um espectador imparcial, e como esse espectador imparcial cria regras implícitas de comportamento coletivo, e de que esses comportamentos coletivos tendem ao mesmo tempo a beneficiar o sujeito e a beneficiar o grupo, nós temos que ter um olhar institucional sobre o pensamento de Adam Smith. Então, essa visão é óbvia, é uma visão que nós conseguimos ter quando nós olhamos para esse autor. Uma outra característica que ele traz da ideia de instituições é quando ele resgata o pensamento, o conceito romano de necessitudo, que seria a ideia de que os indivíduos, na medida que eles se conformam em grupos, eles conseguem beneficiar-se deste agrupamento. Na medida que os indivíduos eles garantem uma melhoria dos próprios interesses privados, na medida que eles conseguem interagir em grupos que harmonizam interesses fragmentados da sociedade. E que esses interesses fragmentados, eles criam harmonização de interesses de maneira harmônica, mas ao mesmo tempo que é harmônica, é instável e evolutiva na medida que esses interesses se contrastam em esferas superiores da sociedade. Então, o olhar institucional de Adam Smith ele pode ser visto em sua obra não sobre o conceito de instituições, mas sobre a ideia de que a sociedade evolui de maneira dinâmica a partir dessa própria mudança dos comportamentos coletivos dos sujeitos. Então, de modo geral, esse trabalho teve a preocupação não de findar uma discussão, pelo contrário, mas de introduzir um novo teor sobre essas ideias que amplamente são fechadas no pensamento econômico, né? E o Adam Smith, apesar de ser o autor talvez mais lido da história do pensamento econômico, certamente é um que é muito mal interpretado. E entender o seu olhar complexo não é atribuir a ele a chave que abriu a porta da complexidade econômica. Não, mas é entender que é um autor que buscou entender a dinâmica da sociedade e que suas preocupações levantadas no século XVIII ainda são preocupações que carecem de um olhar mais aprofundado dentro do pensamento econômico. Então, essa discussão ela pode ser melhor aprofundada. Eu gostaria de levantar também mais um ponto de que Veblen não é necessariamente equivocado por seu olhar, mas que talvez ele tenha tido uma preocupação em entender um Adam Smith que foi falado muito mais pelos outros do que de fato por suas próprias obras. Então, é uma discussão que ela não se limita aqui e que de fato contribui e busca harmonizar mais formas de discussão heterogêneas dentro do pensamento econômico brasileiro.